pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago, estamos começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No episódio de hoje, a gente vai seguir uma linha um pouco diferente dos episódios anteriores. No episódio de hoje, a gente vai reproduzir uma intervenção do professor Elcimir Passo Cunha no evento de lançamento do Futuro Ausente, que é um compilado de textos do filósofo marxista José Chazin. Aliás, é bom inclusive reforçar que a gente recomenda fortemente esses textos e os links vão ficar aqui na descrição do episódio. Inspirado pelo Chazin, nessa intervenção, o Elcimir ele amarra aquela discussão que foi feita de forma bem intensa, principalmente pelo Lukács e pelo próprio Chazin também, sobre a determinação social do pensamento. Ele amarra isso com as concepções politicistas que acabam tentando varrer os problemas essenciais do capitalismo para baixo do tapete da administração política. Então eu vou dar o play na fala dele e aí depois a gente volta para as considerações finais. Boa noite a todos. Para mim também é um imenso prazer, incomensurável poder encontrar com o Vitor, o Esther, e o Ronaldo Alexandre. A gente já não se aguenta mais. Por isso que a gente só se fala à distância, porque ninguém tem mais paciência um com o outro. Bom, eu queria, nessa oportunidade do lançamento dessa reedição do Futuro Ausente, eu queria compartilhar algumas ideias que ajudam a considerar a chamada Bidenomics, que é a economia do Biden, a política econômica nos Estados Unidos recente, ou também como tem sido chamado de um novo paradigma econômico, um novo paradigma produtivista. Eu queria considerar isso no quadro geral da renovação do liberalismo, ou como eu prefiro chamar de neoliberalismo histórico. E vou fazer isso à luz dos aspectos muito importantes que o próprio Chazin explicitou na sua trajetória intelectual, sobretudo com relação à determinação social do pensamento, que é algo que também comparece no Futuro Ausente, e também que remete, obviamente, diretamente ao próprio Marx, da preocupação que ele tinha com a formação histórica das ideias a partir das relações reais que formam as condições de possibilidade objetiva para essas ideias, mas também a eventual possibilidade do deságue dessas ideias sobre a realidade social em tempos e lugares diferentes, também a depender das circunstâncias concretas. E nesse texto do Chazin, Futuro Ausente, tem um momento em que ele teceu considerações que eu achei, que eu acho, são interessantíssimas, sobre Hobbes, em particular. E entre as considerações tem a questão colocada do estado de natureza, E o Hobbes sublinhou que nesse estado de natureza, palavras do Hobbes, não há lugar para indústria, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias, nem tem construções confortáveis, nem instrumentos, não tem sociedade, estou simplificando e reduzindo. E o que eu achei interessante é que essa passagem sugere muito claramente que o Hobbes tinha, por matéria-prima da sua reflexão, um objeto real que ainda não estava integralmente maturado, ou seja, se tratava ali do processo de formação e consolidação da produção capitalista. E essa ordem de coisas, naquele momento, aparecia a Hobbes sob ameaça, na ausência, em particular, do fator político garantidor, por assim dizer, e o Chazin emenda uma análise considerando Hobbes como intérprete da sua era, que teria expressado algo importante, diz o Chazin da seguinte maneira: sob a lógica da produção capitalista, a cotidianeidade é a guerra aberta de todos contra todos pela simples sobrevivência. E tudo que pode ser feito, aliás, que tem imperativamente de ser feito, quer dizer, seguindo a posição do Hobbes, é gerar e fazer intervir a força extrasocietária que garanta a estabilidade mínima do universo de convivência e cooperação, ainda que coagida, fecha aspas. Essa força extrasocietária ou força extraeconômica apareceu na figura do Estado como resposta àquele estado de natureza que, sendo ele próprio o modo de produção capitalista prolongado, como formação ideal hobbesiana, seria uma ameaça a si mesmo. E esse estado de natureza não é, portanto, um momento perdido no passado remoto.
mas a atualidade histórica própria do capitalismo em maturação naquele tempo de Hobbes. E que demandava, de fato, força extraeconômica para acomodar os seus imperativos visivelmente autodestrutivos, ao lançar os homens na luta de todos contra todos. Diante disso, dessa condição ameaçadora, mostrou-se exuberantemente a necessidade objetiva, fática, de um poder político assim capaz de facultar o próprio desenvolvimento desse modo de produção, de obter uma estabilidade mínima, a sua maturação em processo. Portanto, e isso é decisivo que eu queria destacar, a tarefa histórica refletida na figura de Hobbes era a de apregoar as condições políticas mais favoráveis à indústria, ao cultivo, à navegação, etc., em suma, ao desdobramento das tendências em processo. Esse resgate da questão que eu estou fazendo aqui, ele serve para a consideração das análises muito frequentadas a respeito do assim chamado neoliberalismo, entre aspas. Uma vez que estamos aqui diante dessas considerações, dos modos de apreensão e normatização da funcionalidade daquela força extraeconômica, denominada Estado. E há questões que me parecem são assim, extremamente importantes sobre esse tema e que podem ser contributivas para a gente alcançar aquele novo paradigma econômico que eu queria desenvolver mais adiante. Então, sobre o neoliberalismo, entre aspas, visita-se, em geral, todo mundo conhece isso, tem a crise de 1970, o antes era aquele processo todo de bem-estar social, de aplicação de medidas keynesianas, como se fosse, inclusive, pouco capitalista, para muitos chegam a dizer isso. E depois dos anos 70, teria vingado algo novo, inspirado em Hayek e outros austríacos, algo também motivado pelo enquadramento lá do Milton Friedman, em suma, esse neoliberalismo pintado como fosse quase o próprio estado de natureza hobbesiano. Esse neoliberalismo ele tornou-se uma espécie de recurso douto discutível, uma espécie de bengala intelectual, classificatória, grife. Por quê? Porque acaba servindo a afirmações hiperbólicas, que exageram certos traços do capitalismo, mas com o objetivo de sustentar a suposta existência de uma nova sociedade, de uma sociedade neoliberal, não mais capitalista propriamente. Mas me parece que o resultado disso mais obstrui do que habilita o entendimento apurado das questões envolvidas. Por quê? Porque o impulso classificatório limita-se quase sempre a uma das linhas tendenciais do politicismo, que reduz o complexo de problemas à esfera da política. E com isso, obviamente, fica perdido, perde-se de vista o esforço científico, como ensinou Chazin, de propriamente explicar, e não meramente classificar as formações ideais, tendo em conta as suas condições objetivas de possibilidade. Então, nessa direção, eu trabalho com a hipótese de que, e essa hipótese é inspirada em Chazin, Lukács, Marx, Mésaros, Weissmann, entre outros, que também não tem nenhuma culpa disso, e essa hipótese que eu trabalho, ela parte da seguinte ideia, de que esse chamado neoliberalismo, que hoje se chama neoliberalismo, poderia ser melhor entendido como renovação histórica do liberalismo ou neoliberalismo histórico, cujas tendências básicas remontam aos anos 30, de 1930. E esse reconhecimento ajuda, me parece, a iluminar o que está em jogo abaixo das aparentes divergências no plano das ideias e serve para desvendamento daquele novo paradigma econômico onde eu quero chegar. Então, a renovação desse liberalismo, ou esse neoliberalismo histórico, ele veio como resposta às condições problemáticas daqueles anos de 1930 em diante, considerando não apenas a crise de 29, a experiência do New Deal, o processo revolucionário russo, a beligerância daqueles anos da Primeira Guerra Mundial, etc. E essa renovação do liberalismo, nessas condições, produziu variantes. Obviamente que elas guardam alguma hostilidade entre si, porque tem algumas diferenças, mas todas elas possuíam uma plataforma em comum, nem sempre explicitada, aliás,
é preciso dizer que não transparecer tal plataforma comum é parte, inclusive, de uma falsidade socialmente necessária às hostilidades e afetações no plano da disputa das ideias entre tais variantes dali em diante. E qual é essa plataforma comum? Eu sublinho aqui que, diante das circunstâncias problemáticas daquele contexto, sustentou-se que o Estado funciona, precisa e deve funcionar dali em diante como um aparato administrativo político voltado ao processo de acumulação, ao objetivo de promover a produção de mercadorias e manter um processo de espiral sempre positiva, expansiva. As variantes da renovação do liberalismo divergem, pois, quanto ao método de realizar esse propósito, quanto à medida de suas ações, quanto ao escopo geral de uma administração da economia capitalista por meio do Estado, mas não divergem necessariamente quanto à plataforma comum. As divergências, geralmente, elas tiveram no primeiro plano, assim, né, dessas ideias, daqueles anos em diante, e tenderam muito mais a roubar a atenção do debate público, desviando dos seus fundamentos, né? E tem algumas dessas ideias mais visitadas aqui, eu vou só citá-las rapidamente, mas aquelas, por exemplo, que refletiram processos mais ligados ao lado da oferta, tentando harmonizar a relação entre capital e trabalho, de um Estado mais regulamentador, né, da dinâmica econômica, também dos preços, sem que esse Estado assumisse o papel de proprietário de setores da economia. Houve também aquelas ideias mais próximas das proposições da acepção keynesiana, né, em que o Estado, todo mundo conhece, né, operaria como um grande investidor tentando administrar a demanda agregada e daí produzir pleno emprego, admitindo-se que o Estado poderia ser proprietário de alguns setores em que o capital fosse hipossuficiente ou incapaz, né? E há outras, né, mas aqui são só algumas muito visitadas, assim, há aquelas defendidas por austríacos, né, e os seus associados, em que o Estado funcionaria como um incentivador dos mecanismos competitivos de mercado, fazendo florescer a suposta ordem espontânea que cresceria naturalmente, mas que demandaria um jardineiro, como sugeriu o Hayek, enfim, né, para cuidar, fazer crescer, né, daquela ordem natural. Bom, a partir daqueles anos iniciais em diante, entretanto, e em termos práticos, certas medidas que também tais ideias difundiam sofreram sempre um tipo de combinação à luz das circunstâncias. Aliás, tais circunstâncias, sobretudo no contexto da Segunda Guerra Mundial e nos anos que seguiram, que tornaram necessárias certas medidas aproximadamente identificadas, por exemplo, como keynesianas. Dito de outro modo, foram as exigências postas pela natureza da coisa sob a administração, isto é, o processo de acumulação, que preponderam sobre a afetação teórica dos representantes científicos que procuram influenciar a política econômica aqui entendida no seu amplo sentido. Pode até ser que certas medidas sobressaiam em contextos particulares, mas jamais correspondem à pureza que se pode encontrar nas formações ideais isoladamente, né, que procuram sussurrar aos ouvidos do príncipe, sendo necessário aí avaliar se o príncipe emprestou os ouvidos ou se deu de ombros, né? Não é acaso que todas as medidas tomadas historicamente nunca são reflexo das ideias que supostamente as inspiram. Nunca uma medida foi suficientemente liberal, neoclássica, keynesiana, libertária, conservadora, de esquerda, etc. Nunca, né? E por qual razão? Porque, com a missão prática de administrar politicamente a economia capitalista, os agentes posicionados no Estado desenvolvem medidas condicionadas primariamente pela natureza do modo de produção, pelas circunstâncias e por fatores relacionados, incluindo, e isso é importante, a dependência do Estado diante do processo de acumulação e dos interesses classistas e de suas frações, mas não como espelhamento direto com as ideias em circulação, embora elas não sejam absolutamente desimportantes, muito pelo contrário. Essas ideias, uma vez difundidas de modos variados, tomadas como veículos teóricos para a luta social e o direcionamento dos agentes em conflito, auxiliam, sobretudo, na preparação das condições subjetivas, digamos assim, para determinadas medidas práticas que podem ou não ter efeitos sobre a vida econômica da sociedade. Bom, e o que escapou
as análises do chamado neoliberalismo pós-anos 70. É exatamente aquilo que revela a gênese da renovação do liberalismo ou do neoliberalismo histórico. E o que é revelado? Que se trata de um tipo de resposta. E como resposta, como resposta à crise daquelas primeiras décadas do século XX, a missão social que aglutinou e irmanou tais variantes já não era, obviamente, a mesma refletida na figura de Hobbes, de um capitalismo em maturação. Nas condições modificadas daqueles anos que seguiram a 1930, a missão social foi a de direcionar o conflito essencial acerca da produção e distribuição da riqueza, inclusos os meios de produção, para o plano do método de administração política da acumulação. E essa missão foi amplamente desdobrada ao longo do século XX sob a superfície da disputa intelectual entre variantes. Variantes desse neoliberalismo histórico, Então, abaixo da afetação das disputas teóricas entre tais variantes, a tarefa, e isso é relevante, a tarefa foi e continua operante no nosso tempo, com uma ideologia vencedora, me parece, arriscaria dizer. E qual que é a tarefa? A de convencer a todos que os problemas identificados na vida econômica da sociedade decorrem dos métodos falhos de sua administração e não estão ligados de maneira alguma à essência desse modo de produção capitalista. Então, voltando ao ponto que eu acho que é importante, avançando aqui um pouco no tempo, diante das condições problemáticas que se arrastam, pelo menos desde 2008, se não antes, e que foram adensadas nas circunstâncias de 2020, uma reformulação dessa combinação de métodos de administração da acumulação está, em termos práticos, sob operação, como demonstram, em certa medida, os exemplos dos Estados Unidos e Brasil, recente. Essa reformulação está refletida nas medidas atuais que combinam, por exemplo, os investimentos em infraestrutura que estão sendo feitos no Brasil e nos Estados Unidos, o PAC, e lá nos Estados Unidos vai gastar 1 trilhão só esse ano. Os métodos de regulação, tendo em vista o fortalecimento dos setores produtivos, como é o caso dos chips nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a depreciação acelerada do maquinário, que é uma linha de crédito para poder renovar a maquinaria produtiva no Brasil. Também tem toda aquela discussão sobre a diminuição dos riscos do capital privado para a transição energética, como tem aparecido sob o rótulo da reindustrialização lá e aqui chamada de neoindustrialização, e os mecanismos competitivos de mercado sempre visitados, que não desaparecem simplesmente porque o Estado combina esse método de incentivo à competição com vários outros, mas isso em termos práticos, como eu disse. Em termos intelectuais, que fica aqui também interessante, é muito sintomático o que ocorre no presente momento nesse plano, do plano das ideias. Eu vou tomar apenas um exemplo aqui, como eu disse, do Bidenomics como uma ilustração, que é a política econômica norte-americana, e esse exemplo ele possui relevância em razão das ligações existentes, entre, de um lado, as medidas desse governo Biden e o notório peso que podem apresentar na dinâmica global, e, de outro lado, as ideias que circulam a partir do Instituto Roosevelt, nos Estados Unidos, que, aliás, teve um papel importante na montagem do quadro técnico do governo Biden. Também tem certas aproximações com o que ocorre no Brasil, mas eu vou deixar isso aqui entre parênteses, e se houver tempo depois a gente pode voltar nesse ponto. Então, só para avançar e encaminhar para a conclusão. O notório economista, Dani Rodrik, ele sugeriu que está em andamento, nas palavras dele, abre aspas, uma grande reorientação rumo a uma economia que está agora em 2023, que está agora enraizada na produção, no trabalho e no localismo, em vez de nas finanças, no consumismo e no globalismo. E ele chamou essa reorientação de, abre aspas, novo paradigma do produtivismo. E o destaque, obviamente, fica com a adjetivação, grande, novo. A Felícia Wonk, que é a atual presidente daquele influente instituto, lá o Instituto Roosevelt, ela tem um texto que o título é muito emblemático, que é chamado A Era Produtivista Começou. E ela ofereceu um resumo que eu acho muito instrutivo, eu queria compartilhar para vocês verem como é que é o quadro, Palavras dela.
Intelectualmente, o produtivismo é uma importante nova visão econômica do mundo, uma nova visão econômica do mundo. Coloca o governo no centro da história sobre como fazer com que as economias sirvam o interesse público. O governo e não os mercados definem uma direção. Os governos estabelecem uma estrela do norte e traçam um caminho para uma economia inclusiva e com propósito, que seja de alto cuidado e de baixo carbono. Esse produtivismo tem a ver com construção de infraestruturas públicas, físicas, estradas, pontes e serviços públicos, e construção de indústrias totalmente novas, presumivelmente privadas, dedicadas à energia limpa, bons empregos e prosperidade. A nossa visão de um governo que constrói também é necessariamente inclusiva. Centra-se na prosperidade genuína de todas as pessoas, sobretudo daquelas que foram deixadas de fora pelo pior do capitalismo. A questão aqui que me parece importante não são os enunciados em si mesmos, né, mas a apresentação como fosse nova, de combinação já conhecida de medidas regulatórias e de expedientes keynesianos e também do lado da oferta, né, sob uma roupagem também não desconhecida, sobretudo aos familiarizados com apetrechos desenvolvimentistas, por exemplo, né? Enfim, apresenta-se isso como se fosse o avesso daquele neoliberalismo dos anos 70 para cá, né? E tudo sugere que a combinação de métodos desse produtivismo, ou desse Bidenomics, né, desse novo paradigma econômico, é uma variante daquela renovação do liberalismo ou do neoliberalismo histórico. No caso, tal combinação está salpicada com a agenda inclusiva e ambiental, mas que não altera o cerne da questão que eu estou tentando aqui destacar, em termos da missão social que está envolvida nesse presente momento. Qual que é a missão social? Apresentando como novo o que já é conhecido, procurando convencer os mais variados agentes de que se trata de um novo método de administração da economia capitalista superior aos métodos falhos até então implementados, né? E obviamente fica aqui sempre ocultada aquela plataforma comum, né? No fundo, isso corresponde à necessidade de convencimento de que os problemas identificados na superfície, mas que nós sabemos que decorrem da lógica essencial do modo de produção capitalista, né? Ou seja, que esses problemas identificados na superfície devem ser administrados, grife-se, né? Devem ser administrados indefinidamente, sem qualquer necessidade de resolução daquela própria lógica essencial. E isso me parece, voltando ao Chazin, né, que é um sintoma identificado com muita clareza por ele, né, no futuro ausente. E o que ele identificou? Que na ausência de alternativas postas, objetivamente com mandato social direcionador a um horizonte autenticamente emancipatório, restam as tendências intrinsecamente manipulatórias das contradições, flertando com tendências irracionalistas enquanto entrevê o abismo. E por fim, arrisco dizer, por hipótese, que em um futuro talvez não muito distante, o governo Biden será criticado por representantes científicos por não ter sido suficientemente produtivista, de ter dado mais os ombros do que os ouvidos. Obrigado. Então, antes de encerrarmos o episódio, eu gostaria de convidar quem ficou instigado pelo tema e ainda não conferiu o nosso episódio piloto, vale a pena dar uma escutada nele. Lá a gente discutiu bastante essas políticas econômicas contemporâneas, chegamos até a fazer algumas pontes entre a chamada Bidenomics e o que está acontecendo aqui no Brasil, já na fase Lula, né? E essa fala do Elcimir, inclusive, ela facilita a conexão de algumas coisas que a gente discutiu nele, mas a gente não tinha estabelecido essas conexões de forma tão clara, né? Então, às vezes vale a pena até voltar lá se você já acompanhou o episódio. Bom, mas pro episódio de hoje é só isso. Eu já antecipo que o próximo episódio já está bem engatilhado, então dentro de 15 dias a gente deve estar de volta. Um abraço e até lá.